HNSF, especialista em confiança, apresenta HNSF, especialista em confiança. Olá, já está no ar o programa Mais Saúde, esse espaço feito para que você possa ficar por dentro dos tratamentos, das prevenções, das dicas relacionadas à sua saúde, relacionadas ao seu bem-estar. Afinal de contas, esse programa foi criado para isso. No programa de hoje a gente fala sobre câncer. Primeiro bloco, câncer de mama. Para falar desse assunto, já estão aqui comigo. De lá, da minha esquerda para cá, para a direita, está a Flávia Vinhal, que é psicóloga. Também o Dr. Juliano Vicente, que é mastologista. E ainda, aqui do meu lado, está a Betânia Cristina, que é enfermeira e que vão estar batendo esse papo com a gente aqui no programa de hoje. Nesse primeiro bloco, nesse primeiro momento do programa, falando sobre o câncer de mama especificamente. Sempre existe o amanhã. Eles todos são profissionais do HNSF e aceitaram o nosso convite para estar aqui hoje falando desse assunto tão importante nesse mês aí que marca justamente essa prevenção e conscientização para o câncer de mama. Eu começo a falar aqui com a enfermeira, porque eu imagino, o Flávio, aliás, o Betânia, que é o primeiro contato, né? É o primeiro contato, porque assim, vocês recebem a demanda e passa pelo médico, e passa pelo psicólogo. Como é que tem sido isso? E como é que é desenvolver esse trabalho de sempre existe amanhã, de estar lidando com essa doença que é tão complicada e tão presente nos dias de hoje, no Brasil e no mundo? Boa noite. Então, assim, o nosso primeiro contato, né? A gente faz todo o acolhimento, né? Com a equipe multiprofissional que temos no HNSF. E, assim, a gente está aqui para assim, ressaltar a importância mesmo dessa campanha, né, de prevenção do câncer de mama. Porque, assim, nesse primeiro contato, a gente conversa muito com os pacientes e, assim, tem vários pacientes que relatam, né, que foi descoberta a doença pelo autoexame. Então, assim, é muito, muito, muito importante a mulher conhecer o seu corpo, conhecer a sua mama, fazer o autoexame, mesmo a fim de detectar, né, precocemente um tumor. Doutor Juliano, esse momento, esse primeiro impacto de saber que tem, e aí foi diagnosticado com câncer de mama, e aí a gente já está ultrapassando umas etapas aqui que eu ainda estou aqui no acolhimento, mas aí o primeiro impacto, e é o profissional, o médico acaba dando essa resposta. Como é que é isso? Porque a mulher, ela tem todo, o homem também, mas a mulher tem todo o envolvimento com o próprio corpo, e a partir do momento que ela sabe que está com esse problema, que ela tem um problema de câncer de mama, isso já é evidenciado depois dos exames, lógico, é bastante complicado para aceitar, né? E essa pergunta eu também vou chegar lá na psicóloga, mas antes aqui no médico, como é que é dar essa informação? Como é que é passar essa informação para o paciente? Sem dúvida, o câncer de mama é uma doença estigmatizante para a mulher, né? Porque a história do tratamento do câncer de mama é uma história de um tratamento mutilante, né? Assim, é uma mutilação. Tirar a mama e às vezes a gente tem que tirar a mama inteira da paciente. E no início do tratamento, os primórdios do tratamento do câncer de mama, a gente chegou a tirar musculatura de parede torácica. Hoje em dia a gente não faz um tratamento tão agressivo mais porque as doenças tendem a ser diagnosticadas numa fase mais inicial. Então com isso a gente consegue um tratamento um pouco mais conservador. Mas mama para a mulher o significado é muito grande, né? Não é um órgão vital, né? Assim, não é um órgão indispensável à vida, mas é um órgão sentimental, né? Assim, a questão da amamentação, o vínculo da mama com o filho, né? Assim, a mãe, a mama, o filho, o leite, esse laço machuca muito a paciente. Doutora Flávia, essa relação da mulher com o próprio corpo, e aí a gente tem que lembrar que a coisa da mama, a questão do ser mulher, de ser mãe, enfim, da feminilidade, tem que ser muito bem tratada, né? E eu imagino que os casos que chegam até a senhora devem ser realmente muitos casos relativos a isso. Porque a mulher ela tem essa questão, esteticamente falando, essa questão pessoal do seu corpo. Como é que trata isso? Como é que trata essa questão? O doutor Juliano colocou muito bem, né, que realmente existe um laço muito grande com relação a isso, porque é a feminilidade, né? É a prova da feminilidade.
né? Então, quando se tira isso, muitas mulheres falam, parece que eu estou masculina, parece que eu não estou me reconhecendo. Tem muito dessa questão do reconhecimento. Então, a gente vai trabalhando também de que outras formas essa mulher pode se reconhecer. Em que outros lugares, em que outras formas do corpo, né, nas suas próprias relações, de que outra forma ela pode ter essa relação de intimidade com ela mesma, com os seus parceiros também. Então, a gente vai trabalhando tudo isso com a mulher, né, no sentido dela buscar também essa volta para a autoestima, que é extremamente importante, que é uma coisa que, às vezes, se perde muito durante esse processo, porque, como o doutor Juliano colocou, é uma mutilação, né? E então elas com certeza sentem muito. Doutor, quanto que é necessário fazer a mamografia? E quem que deve fazer a mamografia? Como é que se chega a esse ponto? Porque aí tem o autoexame, tem aquela questão da mulher se conhecer. Quando é que já é indicada a mamografia? Quando é que o profissional médico indica isso? Certo. A recomendação da nossa sociedade, né, de mastologia é a partir dos 40 anos fazer uma mamografia anual, caso a paciente não tenha nenhum sintoma e não tenha uma história familiar importante de câncer de mama. Se a paciente tiver sintoma, não tem idade para fazer a mamografia, mas a gente não recomenda a mamografia com um paciente com 20 anos de idade, porque a mama é muito densa, a mamografia possivelmente não vai ajudar muito na avaliação desse nódulo, desse tumor, certo? Mas de rotina, paciente que não sente nada, não tem nenhuma alteração de pele, não tem nenhum líquido saindo e não palpa nenhum nódulo, a gente recomenda a partir dos 40 anos, pela sociedade. 40 anos. 40 anos. E essa questão? E aí eu volto aqui para a enfermagem, porque a importância do trabalho que o HNSF tem junto a vocês profissionais e também aos clientes e às pessoas da sociedade de Patos de Minas, de estar conscientizando e levando essas pessoas a se conhecerem e, evidentemente, a até mesmo descobrirem que tem um tumor benigno ou maligno, né? Isso, então, assim, o HNSF trabalha com esse objetivo, né? Mesmo na prevenção. Então, focando sempre na prevenção, né, do câncer de mama. Agora, doutora Flávia, o que fazer? O que fazer depois que começa o tratamento? A gente falou aí da questão de retirada da mama, mas no tratamento em si, mesmo que não tenha retirada da mama, a gente sabe que o câncer, ele afeta familiar, ele afeta as pessoas que cercam. Quem conhece ou já teve algum familiar com câncer, sabe desse problema de que envolve todo mundo, envolve amigos, parentes, enfim. Como é que trabalha isso? Como é que fazer? O que fazer para poder ter uma cabeça melhor, para pensar melhor no que está acontecendo e também para filtrar tudo isso que vai chegando, porque existe também toda uma história muito dura, muito triste em cima do câncer, né? Como é que trata isso? Com certeza essa história é muito, como disse o Dr. Juliano, muito estigmatizante, né, culturalmente, porque até um tempo atrás os tratamentos não eram assim, eram muito mais mutilantes, como foi dito. Então, e a família com certeza sofre junto. Uma doença tão grave e tão estigmatizante, com certeza a família toda adoece emocionalmente junto, né? Então, às vezes, é necessário trabalhar também a família. Muitas vezes a gente vê o próprio paciente mais tranquilo do que a própria família, né? Pais, pessoas, às vezes, de uma cultura mais antiga, que ainda carrega muito fortemente estes estigmas, né? E acabam, às vezes, ficando muito mais emocionalmente desequilibrados do que o próprio paciente. Então, às vezes, esse acolhimento tem que ser de uma forma geral, não só com o paciente, mas também com toda a família, né? E a gente busca trabalhar muito essa questão das boas relações entre família, né? Entre os amigos, trazer coisas boas mesmo para o paciente naquele momento, que é um momento tão delicado, né? Trabalhar muito a questão da espiritualidade, que vem sendo cada vez mais estudada e comprovada também, né? A importância da espiritualidade nesses processos, né? Nesses tratamentos, a busca ativa, né? do paciente se colocar de forma ativa também durante o processo, também é muito importante. Doutor Juliano, efetivamente, quais são os tratamentos necessários para o câncer de mama? Porque a gente sempre, quando pensa no câncer de mama, já pensa que a pessoa vai retirar o câncer, retirar a mama, mas quais são os tratamentos?
A partir do momento que a gente faz o diagnóstico, né, que a gente tem uma biópsia com a comprovação do câncer, a gente tem que levar em consideração alguns critérios, né, assim, o tamanho do tumor, se é uma doença mais avançada, se é uma doença em estágio inicial. A gente tem que levar em consideração a relação do tamanho da mama em relação ao tamanho do tumor. Então, não tem um tratamento cirúrgico específico. Às vezes a gente tira uma parte da mama, às vezes a gente tira a mama toda. E também a questão do tratamento complementar, como quimioterapia e radioterapia, vai depender do tipo de cirurgia que a gente fez para tratar essa paciente. Então, nem todas as pacientes têm que tirar a mama toda, nem todas as pacientes têm que fazer quimioterapia e nem todas têm que fazer radioterapia, que são as bases do tratamento. Tem uma medicação que algumas pacientes usam durante 10 anos, também após o tratamento inicial, mas também não são todas que vão usar. Então, a gente analisa cada caso, é específico. O tratamento é individualizado para cada paciente e para cada tipo de tumor. Cria um laço de afetividade aí com o profissional, não tem jeito, né? É um tratamento longo, né? Assim, é um tratamento que a gente tem que discutir muito até chegar à conclusão de qual que vai ser o melhor caminho. Então, a gente sempre tem um vínculo muito grande com os pacientes. Aliás, por falar em afetividade, em envolvimento paciente com o profissional, deixa eu parabenizar, hoje é dia do médico, né? Deixa eu deixar aqui todo o carinho que as pessoas têm com o profissional médico. Aliás, é uma das classes que mais são recebidas com carinho, que é o profissional médico, né? Muito obrigado, assim, eu fico muito satisfeito de estar aqui num dia de comemoração, né? Assim, é muito especial para a gente ter esse dia para celebrar. Hoje eu recebi várias felicitações de pacientes, a gente fica muito agradecido e vendo que a gente está pelo caminho certo, que escolhemos a profissão correta. A Betânia não quer falar, não quer entregar, não, mas deve ter uma festinha surpresa lá. O pessoal da HNSF. Ah, tem, com certeza. Eu vou pedir licença para eles e vou para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informação a respeito do câncer de mama. Lembrando que ainda hoje a gente recebe o Dr. Lúcio Flávio Ribeiro, que é oncologista, e vamos falar dos cânceres, né? De todas as temáticas que envolvem os cânceres, não só de mama, como outros também, de maneira geral, aqui no nosso programa de hoje. Fique aí que daqui a pouquinho a gente está de volta. HNSF, especialista em confiança, volta a apresentar... Nós estamos de volta com o programa Mais Saúde e olha, a gente fala hoje sobre o câncer, né? E nesse primeiro momento do programa a gente está aqui com esses profissionais do HNSF. Eu estou com o Juliano Vicente, que é mastologista, também com a enfermeira Betânia Cristina e a Flávia Vinhal, que é psicóloga, né? Que estão aqui hoje. Eu driblei o Gustavo ali, porque eu falei, a gente tinha combinado que ia falar de lá para cá no primeiro bloco, e deu certo. Nesse bloco eu driblei ele de propósito, sabe? Porque o Gustavo está me devendo. Então aí, fiz de propósito. Mas olha, você pode participar do nosso programa, você pode participar. Nosso telefone vai estar aí na tela já para você ligar, né, deixar a sua pergunta, que é o 3821-4488, para você mandar a sua pergunta através do telefone, ligando para a gente, ou você pode mandar pela internet através do nosso WhatsApp, que está aí também, 99947-4515. Faça perguntas, dê sugestões, fale sobre os assuntos que estão sendo discutidos hoje. Nesse primeiro momento, já disse, vou falar novamente, a gente fala sobre o câncer de mama. E dessa campanha lá do HNSF, que é Sempre Existe o Amanhã. Eu achei sensacional essa frase aí. Nesse nosso bate-papo aqui, a gente falou muito do câncer de mama e falamos da mulher. Mas homens também passam por lá, né? Sim, homens também. Eles também procuram atendimento. E é diferente, doutora, para tratar o paciente... do sexo masculino, quando se trata aí do psicólogo, esse trabalho, porque os casos são em menor proporção do câncer de mama, mas o câncer de mama também afeta o homem. Como é que trabalha isso no público masculino? Já não tem tanto a questão daquela questão da mutilação, mas tem toda uma outra questão do preconceito mesmo, né? Porque, nossa, o homem ter câncer de mama, como assim? Se o homem não tem mama, né? Ora lá, o homem não tem mama, né? Mas então acaba tendo essa questão do preconceito, os homens às vezes ficam mais acanhados, né, de falar sobre esse assunto, até por essa questão também do preconceito. Doutor Juliana, a hormonoterapia
é utilizada também como novos tratamentos ou ela já tem algum tempo que vem sendo tratado nesse caso do câncer de mama? A hormonioterapia é um tratamento clássico, né, para algumas pacientes e com resultados excelentes. Não se aplica a todos? Não se aplica a todos. Tem casos específicos com algum diagnóstico de imunistoquímica que irá responder ao tratamento de hormonioterapia. Em percentual, dá para dizer quais são as chances de tratamento de um paciente com câncer de mama? É possível dizer isso ou não? É possível a gente tendo a definição completa do quadro de cada paciente. Uhum. Não tem como a gente generalizar por causa dos tipos histológicos dos tumores. Tem paciente que tem um tumor que tem hormônio positivo, né, que vai fazer hormonioterapia. Tem paciente que não tem esse hormônio positivo, mas tem outro receptor que pode ser positivo, que tem um benefício de uma medicação que usa que pode ajudar no tratamento e na sobrevida dessa paciente. Então a gente tem que saber qual que é o estadiamento dessa paciente, né, qual que é o grau da doença dela, para a gente poder pensar em sobrevida. De forma generalizada, a gente não tem uma estatística. Doutora Vinhal, o medo da doença, porque o câncer é uma doença muito temida. Até porque em alguns lugares, eu que sou muito do interior, na minha infância não se falava câncer, se falava aquela doença. Né? Fulano tem aquela doença. O medo atrapalha também na prevenção, né? ou na você procurar os nódulos. O medo também provoca isso? Com certeza. O medo provoca tanto os diagnósticos, às vezes, mais tardios, porque, às vezes, a paciente até detecta alguma coisa, mas tem todo aquele medo, né, e acaba, às vezes, enrolando até procurar o médico. Então, atrapalha tanto nessa fase de diagnóstico, como também atrapalha no prognóstico, também, no tratamento, porque o medo, né, que é causado aí pela ansiedade, acaba liberando no organismo, né, muitas substâncias que acabam atrapalhando a ativação da quimioterapia, de todo o processo. Então, essa questão da ansiedade e do medo, ela precisa ser muito bem trabalhada também, né, para não atrapalhar nesse processo do tratamento. Betânia, o pessoal da enfermagem trabalha muito com a conscientização lá também, né? Porque sim, isso, com o conscientização. paciente chega e precisa ser bem informado, né? Isso, lógico, né? A gente tem, né, essa equipe multiprofissional, a Flávia, assim, então ela atua, né, no serviço de oncologia e, assim, muito bem. A gente cria um vínculo muito grande com o paciente, né? Então, assim, a gente está ali para escutar, para o paciente, às vezes, muitas vezes, é com ele que a gente desabafa, né? É com o profissional. O primeiro momento, o primeiro contato, como a gente falou, é justamente com o pessoal da enfermagem, né? Isso. O cisto, doutor, o cisto de mama pode virar câncer, não? A maioria dos cistos, o cisto é um nódulo, né, com líquido dentro da mama, assim, é uma doença benigna na grande maioria dos casos. Existem alguns tipos um pouco mais raros de câncer de mama que eles se desenvolvem a partir de um cisto, que a gente chama um carcinoma cistoadenoide. Tem alguns tipos específicos que se desenvolvem dentro dessa lesão, mas de praxe são lesões benignas que não precisam de muita atenção e nem muita preocupação. A gente só faz acompanhamento e controle. Tem uma idade mínima para fazer o autoexame, homens ou mulheres? Não. Não tem uma idade mínima, não. Meninas, a partir da menstruação, a gente já orienta a começar a palpar a mama, orienta os pais, né, para ter uma avaliação. É muito comum, adolescente, né, meninas de 16, 17 anos, já apresentar nódulos tipo fibroadenoma ou até cisto na mama. E é muito comum meninos, na faixa de 11, 12 anos de idade, apresentar nódulos na mama que a gente considera como ginecomastia, né, que é um crescimento da glândula mamária no homem. E, às vezes, os pais ficam assustados, falando que o filho está com um nódulo na mama. Realmente tem que procurar, né, uma avaliação para a gente ver se está tudo ok, mas geralmente é transitório. É um nódulo que cresce por alterações hormonais da puberdade. Essa questão do diagnóstico, eu imagino, e a gente percebe nas reportagens, que as pessoas hoje já estão mais preocupadas. Pelo menos nos últimos 10 anos as pessoas se preocupam mais com essa questão do diagnóstico, de procurar. Mas houve um tempo em que se tinha uma restrição, a gente até falou do medo, mas tinha justamente um preconceito de nem se tocar, né? A mulher propriamente dito, principalmente a mulher mais provinciana, de nem se tocar
e aí o diagnóstico tardio causava até a morte. Né? Exatamente. O diagnóstico do câncer de mama, a peça-chave é o diagnóstico precoce, é o tratamento o mais rápido possível dessa paciente. Se essa paciente não tiver uma conscientização de que ela pode ter a doença, porque a gente não sabe quais as pacientes que vão ter o câncer de mama, né? Falando assim especificamente das mulheres, a gente, se não fizer a mamografia, se não tiver essa conscientização de que ela está possivelmente apta a ter uma doença ao longo da vida, a gente não vai conseguir tratar, né? Assim, mais pacientes vão morrer. E o Outubro Rosa é uma campanha que começou na década de 90 nos Estados Unidos e vem tomando força a cada ano, e é extremamente importante para isso, porque a gente percebe que essa resistência a fazer mamografia, nem a se tocar, assim, mas a fazer. Tem paciente que não se examina mesmo. Eu tenho muitas pacientes no consultório que elas vão uma vez por ano, né, de ainda rotina, hoje elas não tocam. Falam assim, e aí, apareceu algum nódulo? Não, eu não encosto na minha mama, eu não tenho pânico de encostar, então até hoje isso é muito comum. Mas essa resistência de fazer a mamografia, pelo menos, já tem diminuído bastante, assim. E é fundamental, assim, para a gente e no mundo todo é a peça-chave, é o diagnóstico precoce. Quanto menor a gente conseguir diagnosticar a doença, maior é a chance de curar essa paciente. Quais são os tipos do câncer de mama? A gente fala câncer de mama e generaliza, né? Mas quais são os tipos? A gente tem diversos tipos de câncer de mama. Assim, os mais comuns? Vários. O mais comum é o que a gente chama carcinoma ductal invasivo, que é um câncer que ele desenvolve a partir do ducto mamário, que é por onde o leite sai pelo mamilo, certo? Tem uma árvore ductal, é como se fosse um emaranhado de vasos que vão carregar o leite, né, da unidade produtora de leite até o bico do peito, que é onde que juntam todos esses ductos. Tem um carcinoma medular, tem o carcinoma coloide, mas o mais comum é o ductal invasivo. Doutora, é preciso conscientizar as pessoas do autoexame, é preciso conscientizar as pessoas de que elas realmente têm que se conhecer, mas é preciso dizer também que o câncer de mama ele tem cura, né? Com certeza, e chegou né, onde que a gente precisa realmente chegar. Com certeza tem cura, como o doutor Juliano colocou, né? Quanto mais precoce é diagnosticado, maiores as chances de cura. Né? O que antigamente não era bem assim, por isso criou-se todo esse estigma, né? Porque antigamente as pessoas não se tocavam, a medicina não era tão avançada, não tinha tantos exames. Né? Então, esses diagnósticos eram feitos de forma muito tardia, e, por isso, a grande mortalidade. Né? Hoje em dia, o câncer de mama ele é tratável e é curável, né, na maioria das vezes. Os sintomas característicos do câncer de mama, eles podem ser observados mesmo antes de chegar ao consultório médico, doutor? É possível detectar os sintomas? É possível. A gente tem muitas pacientes que já são acostumadas a se tocar e elas chegam no consultório já praticamente com o diagnóstico. Falam assim, eu estou com um nódulo aqui e esse nódulo está duro, a minha pele está um pouco estranha, eu estou preocupada que pode ter alguma coisa anormal. Então, algumas pacientes já chegam com esse diagnóstico. Muitos casos a gente consegue fazer através da mamografia ou ultrassom também, que é um exame de imagem que ajuda muito nesse diagnóstico mais precoce de lesões menores do que 1 centímetro, porque a nossa intenção é de conseguir diagnosticar esses tumores na faixa de 1 centímetro. A estatística no Brasil, a gente consegue, a média é de mais ou menos 2 centímetros dos tumores, certo? Já foi 4 centímetros. Então, quanto menor, melhor para o paciente. Olha, eu tenho aqui está no nosso tablet, o pessoal mandou aqui através do telefone, a Vicésia Aparecida, doutor, ela falou que foi sua paciente e ela falou que está com um caroço debaixo do braço esquerdo. O que pode ser? Ela disse que parece ser uma glândula. É possível falar o que pode ser ou ela tem que realmente procurar o médico? Não, assim, tem que avaliar, tem que fazer o exame físico, né? A gente tem que palpar, tem que fazer exame de imagem, mamografia. Primeiro passo ela já deu, que é perceber, né? Perceber. Se percebeu que tem alguma alteração, pode ser uma glândula, pode ser um gânglio, né? Assim, não necessariamente nenhum sinal de doença maligna, né? Mas tem que ser avaliado, tem que ser examinado. Betânia, a Vicésia, ela percebeu que tem um caroço. Sim. Lá na enfermagem, vocês já orientam ou é o médico que orienta a maneira correta
da mulher fazer o toque na mama? Sim, hoje os pacientes, assim, até a maioria já chega muito bem informado, mas a gente sempre, né, ressalta essa importância, né, a forma de fazer corretamente, né, sempre é de 7 a 10 dias após a menstruação, fazer detilhar mesmo a mama, geralmente é no momento do banho, né, que consegue visualizar melhor, e detilhar bem, então palpar toda a mama e, por último, pressionar o mamilo, né, a fim de notar alguma secreção, e também na axila, observar se tem algum... Não é tão difícil assim, né? Não é difícil. Então, assim, a chance de cura é muito grande, né? E 95% é muito grande. Então, assim, tudo que for detectado, né, precocemente, vai ser um sucesso. Doutor Juliano, o que leva ao câncer de mama? A gente sabe de causas aí que provocam câncer, maneira de viver, hábitos alimentares, enfim, coisas genéticas, todas umas questões que envolvem os cânceres. O câncer de mama especificamente, o que causa o câncer de mama? É possível dizer isso ou afirmar? Não, eu escuto essa pergunta praticamente todos os dias no consultório, né? Assim, e infelizmente a gente não tem essa resposta. Ainda né? não assim, tem, né? Ainda não temos. A gente tem, assim, alguns casos são geneticamente, né? São de história familiar, 10% mais ou menos dos casos são de uma herança genética, mãe ou irmãs ou até filhas com câncer. Agora os outros 90%, a gente observa que a obesidade está um pouco relacionada com o câncer de mama, sedentarismo, uso de cigarro, né, assim, bebida alcoólica, mas comprovadamente hoje em dia, assim, só esses casos genéticos tem como a gente fazer um estudo genético para ver algumas mutações específicas que já são conhecidas, para saber se essa paciente ela tem a mutação do gene que vai colocá-la em risco de câncer de mama, e câncer de ovário e alguns outros tipos de câncer também. Não descartando a maneira de viver que possa também causar, né, doutor? Exatamente. Assim, como eu disse, os 90% dos casos que não são relacionados à genética são causas de estilo de vida, né? Assim, obesidade, tabagismo, sedentarismo, isso tudo somado à vida estressante, né? Essa preocupação de hoje em dia, isso tudo pode estar relacionado com o desenvolvimento da doença. Bom, nós falamos então do câncer de mama, daqui a pouquinho vamos falar do câncer de maneira geral. Eu quero parabenizar vocês pelo Sempre Existe o Amanhã, né? Acho que quando você chega para um paciente e coloca isso para ele, né, que sempre existe o amanhã, a gente sabe da dor, ou a gente vê, né, a dor das pessoas que têm o câncer e da dificuldade de lidar com a doença. E aí entra a psicóloga, aí entra o primeiro atendimento, aí entra o acompanhamento médico. Parabenizar vocês por esse trabalho, né, e agradecer a presença de vocês de lá para cá. Quero agradecer primeiro a doutora Vinhal. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar falando sobre um tema tão importante e aproveitar o espaço, convidar a todos para participarem da campanha Sempre Existe um Amanhã, né? Foi realizado nesse mês um ensaio fotográfico com alguns pacientes dentro do hospital. Esse ensaio fotográfico, essas fotos estão numa exposição no shopping, né? Vai ficar até a primeira semana de novembro. Então, convidar a todos para estarem, né, visitando o shopping e olhando aí a nossa exposição, porque são pessoas muito guerreiras, né, com histórias de vida muito bonitas. E é isso que a gente quis mostrar com essa campanha, que existe o amanhã, né, que às vezes o peito ali é mutilado e muitas vezes esses sonhos vão sendo mutilados junto e a gente tem que resgatar isso. E a nossa campanha, além de trabalhar essa questão da motivação, da autoestima, também com essa intenção de mostrar que dá para resgatar o amanhã. Obrigado, doutor Juliano. Obrigado, eu agradeço o convite e parabenizar a todos os colegas médicos também pelo nosso dia hoje. Obrigado por ter vindo, Betânia. Obrigada, a gente que agradece pela, né, participação e que todas as mulheres se conscientizem, façam o autoexame, se conheçam, né, a fim de detectar precocemente. Esses 3 profissionais são só parte da equipe de oncologia lá do HNSF, né? E que gentilmente vieram aqui hoje para a gente falar desse assunto tão importante. Olha, sempre existe o amanhã, né? E a conscientização e também o entendimento de que a doença deve ser detectada e tratada é muito importante. Não só para você que tem o câncer, mas para você que
também pode instruir, direcionar essa informação para as pessoas de maneira geral. No próximo bloco, a gente vai falar sobre o câncer, os cânceres, né? As causas, os tratamentos, de forma geral. Afinal de contas, nesse mês, a gente trata mais, ou as campanhas tratam mais do câncer de mama. Mas como a importância é tão grande de se tratar e de se falar de todos os outros cânceres, a gente vai falar desse assunto também aqui, né, para dar uma complementada na nossa entrevista de hoje, que afinal de contas a gente vai receber o Dr. Lúcio Flávio Ribeiro Fonseca, que é oncologista, que também é profissional lá da HNSF e que vai estar aqui já conversando com a gente sobre esse assunto. E você pode continuar mandando as suas perguntas pelo 38214488 ou ainda você pode mandar através do WhatsApp, muito fácil, que é o 99947-4515. A gente volta já. HNSF, especialista em confiança, volta a apresentar... Nós já estamos de volta com o programa de hoje e olha, o Mais Saúde você pode participar, né? Nosso telefone é o 3821-4488, é o telefone por onde você pode mandar sua pergunta, sua sugestão, você pode tirar uma dúvida. Na medida do possível, o profissional médico acaba te respondendo. Ou através do WhatsApp, que é o 99947-4515, onde também você pode mandar a sua mensagem e a gente vai estar repassando aqui para os nossos convidados. Bom, a gente continua falando sobre câncer, agora de maneira geral. Nos primeiros 2 blocos a gente falou sobre o câncer de mama especificamente. Eu estou aqui com o Lúcio Flávio Ribeiro Fonseca, que é oncologista e que vai falar de maneira geral sobre essa doença mas tão terrível, né, entre tantas outras que existem, mas que precisa de conscientização, precisa de tratamento e precisa de prevenção, evidentemente. Doutor, primeiro agradecer a sua presença aqui, né? Seja bem-vindo ao nosso programa. E eu já quero de imediato, porque a gente falou do câncer de mama, falou das causas, falou do tratamento, mas especificamente o que é o câncer, doutor? O que é o câncer de maneira geral? Boa noite, muito obrigado pelo convite, boa noite a quem está nos assistindo, né? Na verdade, o câncer hoje é uma desordem do nosso próprio organismo. São algumas células que perdem o controle, né? As nossas células elas são programadas desde o nosso nascimento até a nossa morte a ter uma taxa natural de multiplicação, de recomposição. E no determinado momento, em qualquer momento da vida, mas normalmente isso acontece ao longo do tempo, da idade, né? Há algum desarranjo na organização dessas células e então elas passam a proliferar de forma descontrolada. Né? Elas se esbarram uma nas outras e não há uma cessação de estímulo de crescimento dessas células. Então, elas continuam se proliferando. É como se elas se tornassem imortais. E assim elas vão ocupando o espaço, né, de outras células, invadindo outras regiões do nosso corpo. Então, isso basicamente é a forma como o câncer se manifesta. Mas são mais de 100 tipos de doenças que a gente diz com esse mesmo nome. Né? Cada local do nosso corpo é uma doença diferente, é uma taxa de proliferação ou de multiplicação, né, com todas as suas características peculiares de cada local. Independentemente do que tenha causado o câncer, dá para dizer que é uma falha do corpo humano? Sim, exatamente. É uma falha, principalmente do nosso sistema imunológico, né? E o câncer, infelizmente, assim, ela é uma doença esperta. Essas células que perdem o controle, elas produzem muitas vezes substâncias para enganar o nosso sistema imunológico. E em várias fases dessa cadeia imunológica, né? Seja, às vezes o sistema imunológico consegue identificá-las, mas elas vão, né, adquirindo modificações que deixam de ser identificadas. Então, basicamente é isso, um conjunto de falhas, né? Desde de estímulos que existem naturalmente para ter uma multiplicação celular de recomposição, por exemplo, de uma ferida, de uma cicatriz. Então, a falha pode ser aí, ativar esse sistema e depois, nessa falha, não haver esse desligamento, né? Enfim, desde essa parte imunológica também, do corpo não passar a reconhecer essas células diferentes que estão, né, dentro dele próprio. No outro bloco, eu até conversei com o Dr. Juliano e a gente falou sobre a questão do câncer de mama, que ele pode ser genético, repassado de forma genética. Todo câncer, ele pode também ser repassado de maneira genética, porque há casos de familiares em que apenas uma pessoa, pelo menos em conhecimento assim mais de forma mais por alto, de que apenas uma pessoa que você soube que na família morreu com câncer e que nunca mais se teve notícia. Mas os cânceres,
eles em si, eles podem ser todos passados geneticamente ou repassados geneticamente, não? Sim, essa é uma pergunta muito boa para a gente abordar, porque eu acho que é o temor da maioria da população. Ah, o meu é genético, a minha prima teve, ou a minha mãe. É a minoria. Como o doutor Juliano disse, em torno de 5 a 10% dos casos que são de transmissão hereditária, que são de alteração hereditária. A grande maioria não. A grande maioria está relacionada ao nosso meio ambiente, ao nosso estilo de vida. Então, claro, existem algumas síndromes genéticas, né, que aumentam a propensão dessa família, dessas pessoas dessa família, terem um câncer de mama. Né, um câncer de mama em idade mais jovem, né, às vezes doenças inflamatórias intestinais, polipose intestinal, são alterações genéticas que podem predispor, né, essas pessoas dessas famílias a terem o câncer. Mas é importante a gente enfatizar que são a minoria dos casos. A grande maioria dos cânceres, então, os 90%, 95%, eles são preveníveis pelo nosso estilo de vida. O fumo e a alimentação são os maiores fatores, doutor? Tem sido os maiores fatores, não? O fumo, principalmente, né? Você abordou no ponto-chave. É a maior causa de câncer evitável no mundo. Né? Mais de 80% dos casos, 80% a 90% dos casos de câncer de pulmão estão relacionados ao cigarro. São mais de 4 mil, em torno de 5 mil substâncias tóxicas. Dessas tantas, várias são potencialmente cancerígenas. Né? Então, ele é o principal fator evitável, sem dúvida. E a gente sempre coloca, ele está mais relacionado ao câncer de pulmão, mas não é só o câncer de pulmão. Câncer de boca, de laringe, de esôfago, o câncer de bexiga, o câncer de mama também tem relação com o tabagismo. O outro ponto que você citou é a questão alimentar. A questão alimentar ela é acompanhada de um complexo. Você alimenta mal, provavelmente você é sedentário, né? Enfim, então é todo um complexo. Mas a alimentação, sim, uma alimentação desregrada, viciada só em determinados tipos de alimentos, ela vai predispor também esse paciente, essa pessoa, né, nós, a termos um câncer, sem dúvida. Hoje a medicina mudou muito, né, doutor? Então dá para a gente dizer que temos aí progressos significativos no tratamento do câncer, né? Dá para afirmar isso? Sim, e talvez nós estejamos no momento de maior avanço, de novas drogas, o que a gente chama de imunoterapia, que a gente até citou aqui. Às vezes o câncer ele é esperto e o nosso corpo passa a não reconhecê-lo como intruso. Então, hoje a gente tem avançado muito nesses tipos de drogas biológicas, né, imunoterápicas, para ajudar o corpo a combater. Né? A quimioterapia convencional nunca vai deixar de existir, mas ela está, né, como diz, recebendo a ajuda dessas novas drogas. Né? Essas drogas vão ajudar o corpo a identificar essa célula para que o próprio corpo possa combatê-la e também ajudar o quimioterápico a atuar nessas células cancerígenas também. Hoje em dia tem uma preocupação muito grande dos sintomas psicológicos na vida das pessoas e que levam a doenças. E inclusive é uma pergunta que chegou aqui para mim, e eu vou repassar. Por exemplo, a pessoas que são mais estressadas, elas correm risco de ter câncer ou isso é um mito? É difícil responder essa pergunta. Não é um mito, mas não há nenhum estudo bem desenhado, provado, falou, olha, esse nível de estresse, essa pessoa que apresenta essas características de estresse vai desenvolver esse tipo de câncer ou em tal idade. Não há um estudo desenhado que consiga nos responder isso tão claramente. Mas, sim, existem inúmeros indícios, existem inúmeros estudos que favorecem, né, o pensamento de que o estresse ele pode alterar o nosso sistema imunológico, a nossa forma de reagir a determinadas situações e pode acabar prejudicando ou favorecendo, né, a questão de se ter acabar desenvolvendo um câncer. Então, sem dúvida, o estresse ele pode facilitar a pessoa, né, no meio ambiente, ali, junto com vários outros fatores, a desenvolver um câncer. Além de outras doenças, né, que podem ser também absorvidas, né? Claro. Desenvolvidas. Claro, exato. Né, a questão das doenças cardiovasculares principal, né, o derrame, os infartos, né, e aí o câncer está, né, como se diz, né, também demonstrando essa relação. Então, a gente falou no início sobre as falhas genéticas ou as falhas nas células que levam ao câncer, ou que podem levar. Todas as pessoas têm essa questão de células isso é comum é comum ao ser humano ou isso não só acomete certos grupos? Como é que é isso? Sim, temos o tempo todo.
temos o tempo todo, mas o nosso organismo ele é programado para reconhecer essas alterações, essas células que apresentam essas alterações e eliminá-las, né? É somente quando há realmente um desequilíbrio que elas burlam esse sistema de controle do corpo e passam a proliferar numa taxa que o corpo não consegue mais ele mesmo dirimir ou ele mesmo eliminar essas células cancerígenas. Então, nós temos o tempo todo, mas o nosso corpo ele é todo programado para controlar essas alterações, né? Doutor, e aí esse desarranjo nas células, e aí essa falha, e esse ambiente propício, e eu volto lá à questão da alimentação, o refrigerante também, por exemplo, que é muito apontado por ser, de repente, um dos alvos ou um dos alimentos que possam causar câncer. É nesse momento que você ingere aquele alimento, seja o alimento processado, seja o refrigerante, que é tão apontado, é nesse momento que gera o câncer? É o ambiente propício? Seria isso? Sim, na verdade pode ter sido um estímulo há muito tempo atrás. Uhum. Ele ter te provocado uma alteração genética e talvez essa alteração genética se manifestar só depois de 30, 40 anos depois, né? Uhum. Então, é claro, a ação no momento, como você está dizendo, aquilo ali pode estar lhe gerando uma agressão, mas isso pode não se manifestar naquele momento, e sim anos após. Uhum. Então, por isso a importância de se ter uma alimentação saudável desde o nascimento da criança. Tá? Um fator protetor para a criança está relacionado desde o nascimento dela, a amamentação. A amamentação é um fator protetor para a mãe, que está amamentando, previne do câncer de mama, como para a criança, que vai estar recebendo anticorpos, vai estar, como se diz, gerando equilíbrio para o organismo dessa criança, para ela se defender no futuro e criando um hábito alimentar saudável nessa criança. Então, até os 6 meses, né, sendo exclusivo, e depois manter pelo menos os 2 anos de amamentação combinada com outros alimentos saudáveis, né? Então, assim, uma criança, desde lá do princípio, ela tem que ser bem orientada a fazer uma alimentação adequada. Por quê? Fatores alimentares lá no passado pode não provocar um câncer naquele momento, mas pode provocar alterações que no futuro pode vir a surgir o câncer. Eu vou pedir o bloco comercial, a gente vai fazer o intervalo, mas antes de sair para o intervalo, parabenizá-lo pelo Dia do Médico. Não posso esquecer de parabenizá-lo. Parabéns por essa profissão tão bacana, escolhida. Muito obrigado, Daira, a todos, né, da NTV, né, e aproveito também desde já parabenizar os colegas, né, eu acho que é um trabalho muito gratificante, né, e muito obrigado. Bom, vamos para o intervalo, a gente volta já falando mais sobre o câncer aqui no programa de hoje. A gente volta já falando também sobre as causas, sobre os tratamentos, sobre as possibilidades. Enfim, o assunto de hoje é muito importante, é prevenir para poder depois não precisar remediar. Parece uma frase antiga, mas que é válida para todos sempre. Ó. Prevenir para não precisar remediar. E no caso do câncer, muito mais sério, né? Vamos para o intervalo e a gente volta já. HNSF, especialista em confiança, volta a apresentar... Nós estamos de volta com o Mais Saúde de hoje, ainda aqui com o Lúcio Flávio Ribeiro Fonseca, esse oncologista sensacional que traz essas informações para a gente aqui, que é também um dos profissionais lá do HNSF e que hoje, né, vieram aqui deixar o nosso programa com maior conteúdo, trazer muita informação para a gente repassar para você que está em casa. Olha, você pode também mandar a sua sugestão, mandar a sua mensagem através do telefone 3821-4488 ou também através do nosso WhatsApp, que é o 99947-4515. 99947-4515. Mande a sua mensagem. Como mandou aqui, por exemplo, a Lucélia. Ela está parabenizando a gente pelo programa, excelente programa sobre um tema tão importante que é o câncer, dizendo que os médicos são ótimos e que é fã de todos eles. É a Lucélia que está parabenizando aos médicos pelo dia desse profissional. E eu repasso os parabéns dela para o senhor, viu, doutor? Afinal Obrigado, de contas. Lucélia, uma gracinha. Olha, doutor, a gente falando de maneira geral sobre o câncer, e aí primeiro bloco, na primeira parte do programa, a gente falou sobre o câncer de mama, e que aí uma projeção de 57 mil para este ano, mas o senhor estava me dizendo no intervalo que os homens têm que se cuidar também, porque a projeção para o câncer de próstata é maior, né? Sim, os cânceres mais prevalentes na população masculina e feminina é o de mama para a mulher, né, e o de próstata para o homem.
tirando os cânceres de pele do tipo não melanoma, né? Mas então o de próstata no homem tem uma incidência até mais alta. A expectativa, né, de incidência para este ano de 2016 é em torno de 61 a 62 mil novos casos de câncer de próstata. As pessoas elas leem muita coisa na internet, elas buscam muita informação e às vezes elas acabam absorvendo algumas coisas que são mais mitos do que verdades, né? A questão das manchas na pele, por exemplo, independente da coloração dessa mancha, o que ela pode significar? E em que casos realmente a pessoa tem que buscar um médico? Qual o tipo de mancha que tem que ser mais levada a sério, doutor? Sim, a gente diz que tem um ABCD das manchas, né? A questão da simetria das manchas. Né, uma mancha, se você parte ela ao meio, se fosse traçar uma linha sobre ela, uma metade ser assimétrica em relação à outra, a borda dessa mancha, dessa pinta, ser completamente irregular, estrelada, né, a coloração dessa mancha, né, às vezes uma coloração mais escura, mais violácea, mais roxa, né, diferente de uma coloração amarronzada ou mais bege. Então, e o diâmetro também. Às vezes, manchas com diâmetros maiores do que 5 milímetros, 10 milímetros, que é 1 centímetro. Né? Esse é o que a gente chama de ABCD. Então, se você observar esse tipo de mancha assimétrica, com os bordos irregulares, com a coloração mais arroxeada, mais azulada, né, e com um diâmetro, né, maior, acho que deve procurar o profissional correto, a princípio, o primeiro contato com o dermatologista, né, que ele vai estar orientando. É muito comum as manchas hoje, as manchas senis, né, as pessoas mais idosas, vão surgir inúmeras manchas na pele. Então, isso é muito comum, a gente não tem que ter nenhum alarde, mas é muito importante observar como se elas estão mudando de características, se elas estão tendo um crescimento, se elas estão coçando, ou se elas, às vezes, apresentam algum sangramento recorrente. Pode ter um sangramento, mas aquele sangramento que passa 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, que está recorrente, isso não é normal. É necessário procurar um profissional, dermatologista, para uma abordagem mais adequada. O senhor recomenda que todos utilizem filtro solar? Partindo do ponto que o sol pode causar também? Todos. A gente falou aqui da questão do cigarro e o segundo ponto é a radiação solar. Né? É a radiação solar lá desde a infância. A criança inteirou lá seus 6 meses, 1 ano, tem os filtros solares específicos, tem que utilizar. Porque a radiação solar ela é cumulativa. Então, se uma pessoa viveu, eu vou falar brincando, numa redoma até os 50 anos de idade, ela está protegida, mas quando ela começar a se expor, ela vai começar, a partir daquele momento, a acumular essa radiação no corpo. Uma criança que ficou até os 10 anos de idade se expondo excessivamente ao sol e depois, digamos, entrou numa redoma para se proteger, aquele anterior que ela tomou vai ser um fator de risco para o futuro. Tem que se cuidar. Exatamente. Então, e é cumulativo ao longo da vida. Então, a gente tem que se proteger do sol, usar protetor solar desde a infância até seus 70, 80 anos de idade, sem dúvida. Alguns pacientes de câncer fazem tratamento, aparentemente se livram da doença, mas retornam. Outros acabam sendo acometidos por essa doença, novamente pela doença. Isso é uma característica de todos os tipos de câncer ou tem os específicos que acabam retornando, doutor? O que a gente chama de recidiva. Todo tipo de câncer há um risco de recidiva. Alguns maiores, outros menores. E é complexo, né? A taxa de recidiva pode ser maior. E isso tem a ver também com a forma do diagnóstico, o estágio clínico desse paciente. Se for um diagnóstico precoce, se for um diagnóstico mais avançado. Né? Então, todos existem esse risco. Por isso que depois do diagnóstico, do tratamento, esse paciente fica em um controle, fica em um segmento mais próximo nos 2 primeiros anos. Depois, a gente já vai soltando mais esse paciente com visitas menos frequentes. Né? E é importante isso, o que a gente está sempre enfatizando em todo projeto de prevenção do câncer. O diagnóstico mais precoce, as taxas de recidivas, de retorno, são bem menores. O índice de cura é mais alto e a taxa de recidiva é menor. Por isso a importância dessas campanhas preventivas para se diagnosticar o mais precoce possível. A gente falou do câncer de próstata e no intervalo o senhor falou que tem realmente um período em que o homem deve buscar o atendimento médico. A partir de quando que o homem tem que ir procurar fazer aquele exame para poder detectar se tem ou não
uma perspectiva do câncer de próstata? Sim, o exame clínico da próstata, né? Está havendo modificações, a Sociedade Brasileira de Urologia, né, recomenda a partir dos 45 anos de idade. Se a pessoa, às vezes, tem um histórico familiar de um pai, um irmão que teve abaixo dos 50 anos, ele deve iniciar já a partir dos 40 anos de idade, ou assim que surgir qualquer sintoma. Que tipo de sintoma? Alteração na urina, dor, dificuldade, diminuição do jato urinário, né? Aquele jato que vai estar menos forte, alcançando menor distância, ou um gotejamento pós-urinar. Né? Então, surgir esse sintoma, independente da idade, né, mesmo que seja jovem, deve procurar o urologista. Mas, de maneira geral, em torno dos 45 anos de idade, sempre enfatizando, não é só o exame de sangue. Como o homem tem essa questão, não, tem o PSA, vou só fazer o PSA. Não, muitas vezes você pode ter um câncer de próstata que não seja identificado pelo exame sanguíneo. Por isso, a acurácia ela aumenta quando você combina o exame sanguíneo com o exame clínico dessa próstata. O de tireoide, é possível, através do toque, saber ou pelo menos imaginar que está com a alteração ali, doutor? Sim, alterações na tireoide são muito comuns, né? E mais de 90% a 95% dos casos são alterações benignas, né? E uma das formas de chegar ao diagnóstico de um possível câncer de tireoide é mesmo a palpação. Mas é uma palpação extremamente técnica, né? Dificilmente a pessoa, um nódulo pequeno, ela vai conseguir perceber, né? Mas às vezes algum familiar né, vê um abalamento, um inchaço nessa região e orienta, mas sempre é importante. Observou ou achou que está diferente, procura um médico, procura um clínico ou um endocrinologista para ele fazer esse exame clínico, né, que é mais técnico, e se utilizar de exames, porventura, que sejam necessários. Bom, o papo aqui, vai fluindo. Aqui a gente tem muito assunto para falar, mas o nosso tempo está praticamente esgotado. Eu tenho que agradecer, parabenizar os profissionais médicos, mandar o nosso abraço, o nosso carinho, em nome de toda a NTV, para todos os médicos de Patos de Minas e onde chegam as nossas transmissões, chegam as nossas imagens e a nossa programação. Hoje para o mundo, porque nós estamos aí na internet. Parabenizar e agradecer a presença do Dr. Lúcio aqui no nosso programa de hoje. Deixar aberto sempre o espaço para que o senhor volte mais vezes, porque a gente tem que sempre bater muito nessa tecla, falar muito sobre isso, né, doutor? Obrigado pela presença. Eu volto a agradecer você, Odair, a toda a equipe da NTV, a quem nos está assistindo. E voltando a enfatizar, hoje, né, nós estamos no outubro rosa, depois a gente vem para o novembro azul. O câncer ele é prevenível, né? Então a importância dessas campanhas servem para quê? Às vezes a pessoa não está lembrando, correndo a vida, e falou, opa, não, tá o do Outubro Rosa, vi na televisão, deixa eu me autoexaminar, tá na época do meu ginecologista, do meu mastologista. Então essas campanhas são para isso, para servir de alerta para a população que está nos assistindo, falou, opa, é o mesmo, eu tenho que procurar um médico. E saber, é prevenível, quanto mais precoce o diagnóstico, maiores as chances de curas, menores os riscos de recidiva, né? E novamente parabenizar e agradecer a todos. Bom, a dica principal então do programa de hoje é cuide-se. Cuide-se, porque afinal de contas a vida é preciosa e está buscando o atendimento médico, está buscando se autoconhecer, tanto para homens como para mulheres, pode prevenir doenças gravíssimas, como é o caso do câncer, né, que a gente aí falou tanto no programa de hoje. O Mais Saúde fica por aqui, volta na terça-feira, novamente às 18 horas. Na sequência você tem aí as informações de tudo que acontece em Patos de Minas e região no NTV News. Um abraço para você e até quinta-feira que a gente tem um encontro aqui com o Entrevista. HNSF, especialista em confiança, apresentou